daqui a pouco a gente vai ler para simular o esquema, porque um atleta que jogou ontem, tá? E é um assunto que a gente precisa debater aqui, essa novela envolvendo o lateral esquerdo do São Paulo, o Wellington, tá? É o que aconteceu nessa semana, desde o que a gente comentou na semana passada, né? Já faz algum tempo que o São Paulo, que a gente conversa aqui a respeito do Alexandro, né? O lateral esquerdo de seleção brasileira, ex-Juventus, que agora terminou seu contrato, fez o seu último jogo lá com gol, inclusive. Normal, agora pausa para a Eurocopa nos campeonatos europeus e o jogador veio para o Brasil para visitar alguns familiares e foi para Goiânia, onde tem família. Nessa vinda dele para o Brasil, ele encontrou o lateral direito, ex-lateral direito de São Paulo, Cicinho, que já colocou lá na rede social dele, lá no Instagram, foto com o Alexandro falando que chamou o Alexandro para vir para o São Paulo e que ele deveria vir para o São Paulo. Ponto 1 que eu tenho para dizer dessa... Paralelo a isso, Lucas mandou uma mensagem. A gente falou disso na última live lá. E, pelo que eu vejo do nosso elenco atual, Rafinha deve ter mandado mensagem, uma boa parte do elenco deve ter mandado um oi sumido. Nisso, eu imagino que o Alexandro deva ter conversado com o Cicinho e se não quisesse trazer falsas expectativas para a torcida São Paulina, já conversaria com o Cicinho e falaria, ó, acho melhor você não postar porque não tem nada. Mas liberou o Cicinho associar a imagem dele à imagem do São Paulo, né? Enfim, essas negociações de Alexandro rolando por aí. Então, seria um lateral que viria com um valor alto, né? Próximo a 1 milhão. E que assumiria, teoricamente, a titularidade aí do time do São Paulo. Em paralelo a isso, a gente tem também a volta do Lisiero, que estava, cria de Cotia também, estava emprestado, passou por vários times, estava emprestado para a Suíça e agora voltou ao São Paulo. E o Lisiero, com o Rogério Ceni, se eu não me engano, com o Diniz, um desses dois, jogava de meio campista, mas passou a ser lateral esquerdo também por necessidade. Ou seja, esse já está confirmado que retornou e o Zubeldia vai olhar, só que ele só pode ser inscrito quando abrir a janela em julho. Então o Lisiero pode voltar em julho, caso o Wellington queira sair. E também tem a negociação do Alexandro. Aonde a gente vai chegar com tudo isso? Nessa semana foi revelado o salário do Wellington, né? 85 mil reais, que é um salário baixíssimo comparado ao resto do elenco. Comparado ao futebol brasileiro, ao futebol mundial, sim, né? Não só comparado ao resto do elenco, que tem jogador que não joga e ganha R$1 milhão. Exato. O tal do, né? Ramos Rodrigues. Com esse salário baixo, começaram a investigar, né? E aí o Gabriel Sá colocou em sua rede social, deu o furo, de que o Wellington tinha pedido 800 mil reais, mais luvas e bonificações, que chegaria perto a 1 milhão para renovar o contrato com o São Paulo. E aí todo mundo achou um absurdo. 800 mil reais por mês. 800 mil reais por mês para ter o Wellington não é muito a realidade que a gente pode pagar nesse momento, né? Principalmente que a gente está com negociações com um jogador mais experiente. Claro que com mais experiência vem mais idade, com mais idade vem mais desgaste físico, né? Depois disso, outros jornalistas vieram falar que não foi bem isso, que o Wellington não pediu esse valor de 800 mil, inclusive tinha ficado chateado com a notícia de que tinha vazado, né, que ele tinha pedido 800 mil, e hoje o Globo Esporte confirmou que seria os 800 mil, mas a gente não sabe que lado acreditar. Se a gente acredita no staff do Wellington, né, e nesses jornalistas que se apoiam nessa conversa com os empresários dele, falando que ele não tinha pedido 800 mil, ou do outro lado que fala que ele pediu 800 mil. Com 800 mil ou não, o Wellington tem contrato com o São Paulo
até o dia 31 de dezembro e pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de julho. Ou seja, daqui a pouco, se ele não entrar em um acordo com São Paulo, já pode fechar com algum clube europeu, né, para a próxima temporada. No Brasil, ele não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro porque já fez 6 partidas ontem. Então, dificilmente ficará no Brasil, mas a gente sabe que as propostas que ele tem não são para o Brasil. O principal time que ano passado tinha conversado com ele era o Panathinaikos da Grécia. Então, a situação do Wellington, o que você imagina que vai acontecer e que lado você está acreditando, Bruna? Eu acho que quando ele vê o salário dos companheiros dele de equipe tão diferente do salário dele, isso realmente dá uma desanimada no jogador. E, enfim. Porém, eu também não acho que o futebol grego é um dos melhores futebols. E a gente também nem escuta falar do futebol grego, a gente não fala de grandes jogadores vindos de lá, pelo menos eu não sei de notícias sobre o futebol grego. Então, será que seria uma boa? Seria só pra ir pra ganhar dinheiro? Mas aí também, essa questão disso é pra ganhar dinheiro? Será que se ele não fizer mais uma temporada aqui no São Paulo e conversar com a diretoria pra aumentar a multa dele, se ele fizer uma boa Libertadores e for visto com mais olhos, será que não encheria isso pra próxima temporada ele ir pra Europa, por exemplo? Porque quando a gente fala em futebol grego, Não, essa do futebol grego aí foi uma negociação do passado que não deu certo, mas pode um jovem lateral aí que não tem que a grande questão é que se ele assinar esse pré-contrato, o clube não vai precisar pagar o valor de transferência nem de multa, então ele iria vir teoricamente de graça, né? Então seria só pagando salário. Quem não quer um jovem com passagem pela seleção brasileira de base, com todo o gás, toda a lenha pra queimar aí, de graça desse jeito? É a situação que aconteceu com o goleiro do Corinthians, né? Salvem o Corinthians. Oi, aliás, não salvem, na verdade. Deixa o pau torado do lado de lá. Porém, eu gostaria que ele ficasse, eu também não, mas eu não acho que o São Paulo tem condições de pagar 800 mil pra ele, porque estamos vindo de negociações importantes. Apesar de Júlio Casares não ter confirmado efetivamente sobre a negociação com o Alexandre. Mas acontece, claro. Acontece nos bastidores, exato. Então, acho o Alexandre minha opção número 1. Não gostaria de perder o Wellington, como eu já venho repetindo aqui no nosso programa. Estamos em 3 competições, seria importante. Sobre o Lisieiro, apesar de ser cria de Cotia, eu não... Pode ser que eu queime minha língua e tomara, mas eu também não tenho grandes expectativas com ele, então seria bom ter o Wellington, mas eu não acho que vale os 800 mil reais. E o que você tá sentindo? Você acha que ele vai ficar? Você acha que o São Paulo vai conseguir contornar a situação? Não acho que ele vai ficar. Você acha que já tá? Acho que com os já dias deu. Contados. Acho que já deu. Infelizmente, porque eu gostaria que ele ficasse, mas não acho que ele vai ficar. Eu acho que na próxima semana a gente já pode vir aí com uma notícia sobre. Com o desfecho dessa situação, porque cada dia sai alguma coisa nova e essa novela tá perdurando aí, tá se estendendo, né? O André falou que se fosse o Wellington jamais sairia do São Paulo em anos de Libertadores. É exatamente isso. Ele pode ser visto com bons olhos se fizer uma boa Libertadores, que com certeza ele vai ser necessário em algum momento. Se ele fizer uma boa Libertadores e um bom Brasileirão, uma boa Copa do Brasil, ele pode ter o preço dele mais alto e ter multa e, enfim, as luvas melhorarem. Então, financeiramente pra ele também seria bom ele ficar. Vídeo Caio Paulista que saiu nesse momento e se não se arrependeu ainda dá tempo. Acho que já se arrependeu, já. Ainda dá tempo de se arrepender. Enfim, quero que você comente aqui embaixo pra gente. Você gostaria que o Wellington ficasse? É que 800 mil não dá, né? Mas o São Paulo também deu uma vaciladinha com ele, porque ele queria renovar no passado, aí sendo reserva, o São Paulo meio que não deu muita bola, agora que, né? Que viu que vê que ele é que serve para o São Paulo e vê vê a necessidade, e o Zubeldia tá feliz com ele também, essa é uma questão que eu acho que tem que ser melhorada nos próximos elencos e nas próximas renovações do São Paulo. O São Paulo tem um pouquinho mais de atenção.
Podia ter aumentado o salário dele um pouquinho mais, deixar do valor de 80 mil, joga por uns 100, 110. Eu acho que ele já ficaria um pouco mais confortável e teria renovado e estaria mais seguro. E mesmo que ele fosse embora agora, a gente teria a questão da multa maior e tudo mais. Eu acho que o São Paulo precisa ter um pouquinho mais de atenção nessas questões de renovação, porque pelo que a gente vê, o São Paulo, apesar de trazer bons jogadores, como trouxe o Lucas, vacila em algumas questões. Então, é um ponto de atenção aí para nosso querido Júlio Casares. Vamos ver se na semana que vem a gente volta com essa informação do que resolveu o Wellington e seus empresários nesse imbróglio com o tricolor Até paulista. porque, só querendo pontuar mais uma coisa, com essa novela do Wellington veio o ex-jogador do São Paulo postar coisa, e aí começou uma confusão meio que generalizada a respeito disso. Então, A gente sabe como a torcida também inflama desmerece algumas coisas. as crias de Cotia com relação às contratações, né? Isso daí não é de hoje, mas cada um tem o seu ídolo e cada um sabe quem idolatrar.